bens materiais são afastados, esquece disso. Aquele cuja saúde é afastada suporta isso com mais facilidade. Mas a separação no campo da afetividade nos causa sofrimentos atrozes. Numa das reflexões de Maquiavel, ele recomenda aos príncipes que, se causarem a desencarnação de um membro da família, geralmente um pai de família, não retirem os bens da família. Porque se assim o fizerem, aí algumas gerações, aquelas pessoas vão ter se esquecido disso. Isso é uma visão dos homens baseada na ideia de que as coisas materiais seriam para nós mais importantes do que as coisas espirituais. Mas não é isso que se confia. Mesmo aqueles que têm o coração mais enregelado na terra, simplesmente estão fazendo investimentos afetivos em se tornarem pessoas fiéis. Estão se esforçando terrivelmente para inculcarem, para recalcarem sentimentos que mais cedo ou mais tarde virão à tona. Nós somos seres de sentimentos. Quando nós dizemos que os pensamentos são determinantes, enquanto leis e fatores que influenciam o mundo natural, nós devemos pensar que esses pensamentos são tocados pelos sentimentos. Vamos então a uma mensagem do Espírito Paulo de Tarso, logo após a mensagem de Platão, no livro dos Espíritos, na página da minha edição aqui, 2032. Mensagem bastante interessante. Lembrando que no dia 26 desse mês, às 9 horas da manhã, eu vou desenvolver reflexões lá na casa de Leopoldo Machado, especificamente sobre as mensagens póstumas de Paulo de Tarso. E ele começa aqui dizendo o seguinte: gravitar para a unidade divina, esta é a meta da humanidade. Vamos começar por essa frase? Quando eu penso em gravitação, eu estou pensando necessariamente em atração, né? Se eu me comparasse a um corpo celeste, os corpos celestes gravitam em torno de algo. E ele está dizendo para a gente assim: o fim de toda a humanidade é gravitar para a unidade divina. Quando nós gravitamos para a unidade divina, nós necessariamente gravitamos para o mundo. Lá na Torá: ouve, ó Israel, o Senhor é um. O Senhor é Deus e o Senhor é único. Teilhard de Chardin dizia o seguinte: tudo que sobe caminha para a unidade. Tudo que sobe caminha para a unidade. Ou seja, quanto mais o nosso pensamento se sublima, quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus, nós entendemos mais a unidade de todos os seres, que é a expressão da unidade do Criador, que é Pai de todos os seres. Deus é a fonte da luz e os homens são luzes emanadas de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim, o raio necessita dessa alimentação. Agora, em torno de que costuma gravitar o nosso coração? Nosso coração está gravitando em torno de quê? Há pessoas cujo coração gravita em torno do poder, das representações do poder que atendem às suas demandas de carência afetiva. As pessoas são muito orgulhosas, aquelas pessoas que querem muito ser reconhecidas, quando elas se decepcionam no âmbito menor das relações afetivas, que às vezes desde a infância são alcançadas pelo bullying, pessoas que em encarnações passadas tiveram lugares de importância, nessa encarnação não têm, e passam a ser desconsideradas desde a infância porque buscam uma atenção para si maior do que aquela que irão alcançar ao longo da encarnação, começam a se expressar de forma agressiva em relação ao mundo, como insatisfeitas pela atenção que não recebem agora e recebiam no passado. Se acostumaram a pensar que somente estando nos lugares de destaque se sentem pessoas importantes. Seu coração só se conforta quando elas podem comandar. Elas não entendem a alegria que há em servir. É uma mente viciada em gravitar em torno do transitório, os cargos, as posições que ocupamos na Terra. Outras pessoas gravitam em torno do dinheiro. Todas as vezes que nós nos tornamos materialistas, nós passamos a dividir, a nos fragmentarmos, a nos separarmos uns dos outros. A matéria, ela se fragmenta. Quando nós desencarnamos, nosso corpo se
material, caminha para a fragmentação. Se você é materialista, você quer dividir a matéria para trazer mais para si. Se você tiver uma utopia de igualdade social direcionada ao materialismo, você vai querer pegar a matéria e dividir pelas pessoas. Mas a matéria, considerada dessa forma, é sempre infinita. Então, mais cedo ou mais tarde, ou na sua utopia de igualitarismo, ou no seu capitalismo apropriador, você será uma pessoa egoísta. Mais do que isso, quem é materialista odeia o seu corpo. Sempre. De forma inconsciente. Nós não gostamos de estarmos limitados pelo corpo carnal. Então, se nós nos consideramos seres materiais, como temos consciência da liberdade do ser espiritual que nós somos, a não ser que nós saibamos o estágio transitório que ocupamos no corpo carnal, nós vamos odiar o corpo do nosso subconsciente, porque buscaremos alcançar a liberdade, que para nós, de imediato, representará o fim do corpo. Ou então, tentaremos reproduzir, naquilo que os olhos do tato alcançam, a infinitude da herança espiritual de que somos herdeiros, que é impossível. E construiremos grandes edifícios de ilusão. Quanto maior o edifício de ilusão, maior a queda desse edifício. As pessoas buscam o eterno no transitório. Isso está correto. Por quê? A consciência que nós temos de que nós somos eternos, de que há dentro de nós força infinita, de que nós somos irmãos, de que nós somos um, é uma consciência que não é perceptível por aquilo que os olhos distinguem. É por isso que Antônio de Saint-Exupéry dizia o seguinte, que tudo aquilo que nós vemos não é o verdadeiro. Os olhos não veem o que realmente existe. O essencial é invisível aos olhos. Enxergar o essencial é desenvolver certo tipo de sensibilidade. E é a partir daí que a gente vai começar, então, a nossa reflexão, a partir dessas reflexões do apóstolo Paulo, quando ele nos fala dessa noção de unidade, né? Vamos pensar o seguinte: como nós somos seres eternos, a concretização temporária de padrões de segurança na Terra não nos é importante. Então, para a espiritualidade que rege a nossa encarnação, não tem importância efetiva se você hoje tem dinheiro e amanhã passa um tempo sem dinheiro. Para o supérfluo, né? Se você hoje tem saúde ou se amanhã, por um período determinado, você deverá experimentar decrepitude corporal ou doença do corpo físico, desde que isso desperte em você sensibilidades novas que importam a sua vida eterna. Isso é importante saber. E para isso a gente tem que entender que tudo no universo é submetido a ciclos, inclusive a presença e a ausência das pessoas amadas. Vamos começar a partir daquilo com o qual eu iniciei a reflexão da palestra. Vamos começar a partir das afetividades, dos sentimentos. Ao unir Boa Nova, Humberto de Campos nos diz que os laços de afeto, eles são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Ou seja, é a partir dos laços de afeto, aqueles que viemos cultivando ao longo das diversas encarnações, que nós limpamos o nosso caminho para a ascensão espiritual. Eles são mais importantes do que nós imaginamos. Os mais próximos laços são aqueles que constituem a família consanguínea. E a partir deles, novas constelações se desdobram a partir das relações que se aproximam. A nossa secretária do lar, um psicólogo. Outro dia, conversando com um amigo meu, psiquiatra, ele dizia que está atendendo um rapaz extremamente agressivo, mas que ele gosta profundamente desse rapaz e quer ajudá-lo. Fazer uma terapia de vidas passadas. E toda vez que ele acessa alguma coisa, ele começa a agredir o terapeuta, mas que ele não sabe por que ele sente uma profunda responsabilidade por esse rapaz. São essas relações que vão nos encontrando em momentos diversos da vida e que são reencontros. Algumas dessas relações nos alimentam profundamente. Essas relações, elas se caracterizam ou em caráter de desobrigação de erros que cometemos para com essas pessoas no passado, ou então em caráter de reconciliação, né? Ou também em caráter de compensação. Temos vários membros da família que estão em reconciliação conosco e recebemos alguém muito querido que vem para nos ajudar a atravessar a jornada terrena com mais conforto, nos sentindo abraçados pela presença
pessoa. Uma coisa muito importante que a gente podia pensar agora nesse momento, na nossa reflexão, é o seguinte: quando você está perto da pessoa querida, o paraíso se manifesta para você. Não é assim? Quando você está perto da pessoa amada, você prefere estar perto dela do que perto de dinheiro. Você prefere estar doente, mas perto daquela pessoa. Saad de Shiraz, sábio sufi da Idade Média, ele dizia o seguinte: que ele preferia estar entre grilhões, entre amigos, do que no paraíso entre desconhecidos. E quando ele falava disso, ele falava dessa necessidade que nós temos, por vezes, de convivermos com aquelas pessoas que constituem os nossos laços de socialização, que fazem o nosso mundo ter um certo nexo. Humberto de Campos também nos diz, lá no Boa Nova, que não há prazer maior do que servir a um amigo. E André Luiz dá o nome ao capítulo de nosso lar: Amor, Alimento das Almas. Se não só de pão vive o homem, Jesus, em certa ocasião, às portas da cidade de Siquém, no Sicar, ele disse para os discípulos: eu tenho uma comida que vós não conheceis. E tinha uns dias que ele não comia, os discípulos se preocupavam: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu me alimento da doação, do serviço de amor, que é o que alimenta a divindade, que é o ser mais humilde do universo. Serve sem se expressar, sem nada pedir em troca. Quem assim faz, gravita para a unidade divina. Por isso, o amor é o sentimento de que eu e o outro somos um. Nós deixamos de considerar as nossas coisas como prioridades e passamos a priorizar os outros. Passamos a entender-nos em sentimento de empatia dentro dos outros. Isso nos faz crescer. Isso nos faz esquecer os nossos próprios problemas e caminham então para a solução. No livro Agenda Cristã, André Luiz nos dá uma orientação bem interessante que vai de encontro a algumas reflexões da Bíblia hebraica, da Torá. Ele diz assim: quando um problema nos parece muito grave, aguarde e ore, porque os dias não correm em vão. Vamos pensar isso em relação à reconciliação. Quando nós estamos no esforço de reconciliação com alguém e já empenhamos nesse esforço, no altar do nosso coração, tudo que temos de mais puro, por vezes é necessário que o tempo seja o juiz. Porque cada pessoa tem um momento específico de maturação espiritual. As preces que nós fazemos agora por alguém, encarnado ou desencarnado, não se perdem ao léu. Pode ser que essa pessoa não capte imediatamente, mas elas vão se acumulando e haverá um momento de haver como as nuvens ficam carregadas, os nimbos, num dado momento chove, assim também, no momento de saturação, tédio, o mal que vinha cometendo, essa pessoa vai ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então poderá sintonizar pela sensibilidade para receber aquelas orações que você vem enviando durante algum tempo. Essa paciência de esperar é coisa dos espíritos que tiveram a sensibilidade de entender um pouco mais da divindade. A divindade nos convida sempre a esperar. A Bíblia hebraica nos diz que há um tempo para tudo sob o céu. E a nossa ansiedade procura adiantar esse tempo. A mensagem do início da reunião falava disso. Nós, por vezes, pedimos o adiantamento de nossa herança espiritual. Pedimos o abreviamento de certas ausências em nossa vida. Seja ausência de pessoas, de bens materiais, de oportunidades. Então, tanto insistimos que a espiritualidade nos conduz àquela situação. Nós não estamos espiritualmente maduros para enfrentá-la. Vamos citar os exemplos, né? É que nós podemos, às vezes, trocar os pés pelas mãos. Vamos lá na Bíblia hebraica evocar um exemplo bastante comum. Porque quando a gente lê a Bíblia hebraica, a Torá, a gente não deve ler pensando que toda a Bíblia hebraica expressa um relato histórico. Ali você tem formas literárias que correspondem no Antigo e no Novo Testamento. Então, o que os evangelistas fazem, vamos imaginar, se eu fosse contar aqui a vida do Marquinhos, lembrando as passagens da vida dele, né? Eu tinha condição de contar tudo. Difícil, né? É por isso que os evangelistas dizem: se a gente fosse contar tudo, ainda que a gente preenchesse livros na superfície da terra inteira,
gente não contaria todas as coisas que Jesus disse e como que a gente experienciou e as decorrências disso. Então, o que a gente vai fazer? Como se eles dissessem assim, nós vamos escolher. E ao escolher, eles usaram modelos já presentes no Velho Testamento. Dentre esses modelos, nós temos a chamada parábola jurídica. Vamos então à história do rei Davi. Nós conhecemos o princípio da vida do rei Davi, né? Conhecemos a substituição de Saul por Davi, a morte de Golias, os salmos e as inspirações de Davi, mas também lá na Torá está contado o erro de Davi. Vamos parafrasear um pouquinho, imaginar, lógico, eu não estou aqui afirmando, não, está com sensibilidade mediúnica, percebendo a história espiritual, nada disso. Estou simplesmente raciocinando. Um dado momento da vida do rei Davi, ele se encontrou com uma mulher. E a gente poderia imaginar que essa mulher gerou nele um sentimento diferente daquele sentimento que ele tinha tido até então por outras mulheres. Essa mulher foi mãe do seu filho, o rei Salomão. Acontece que tinha um problema. Essa mulher era a mulher do seu melhor amigo, um general valoroso. E aí? Um dilema moral se levanta, né? Em diversos momentos da vida, nós nos reencontramos com pessoas que representam para nós emoções diversas. Essas pessoas ocupam corpos agora diversos, mas elas evocam em nós o que a sua vibração espiritual desperta na nossa memória milenária. Nós já ocupamos corpos muito diversos, passamos por civilizações diversas e ao longo do trânsito por essas civilizações, viemos acumulando experiências e alguns espíritos vêm recorrendo conosco. Nós estamos com eles em tarefas diversas. Algumas dessas tarefas são tarefas de renúncia. Então, às vezes, espíritos muito queridos, nós costumamos chamar de almas gêmeas, eles vêm encarnados em núcleos e responsabilidades diversas. Mas uma das provas que esses espíritos enfrentam é não se unirem naquela encarnação, porque outros núcleos de responsabilidade exigem, naquele momento, a sua atenção, o seu desenlace dos problemas, aqueles laços de afeto outros. E a grande prova é que esses espíritos conseguirem esperar. Em outros momentos também, alguém da nossa família muito querido desencarna. E nós nos revoltamos, passamos a ter um sofrimento que nos é prejudicial espiritualmente, que é o sofrimento da revolta, porque não sabemos esperar. Que não soubemos deixar que os dias passassem sobre os dias. E não tivemos certeza absoluta do amor de Deus. Que não afasta ninguém de nós por maldade, mas sempre com um sentido. O período em que o ser amado está afastado de nós produz crescimento. Como dizem os nossos irmãos evangélicos, lembrando lá do pastor René Kivitz, eu assisti um vídeo dele no dia, eles chamam, usando a expressão de Paulo, de contristação. Uma atitude de tristeza compreensiva e resignada e de humildade diante da infinita grandiosidade do universo, que tudo coloca no momento certo, sabendo esperar, confiando. Como dizem os nossos irmãos evangélicos também, aguardando em Jesus, né? É uma possibilidade de se pensar isso. Mas o Davi não soube fazer isso. O que ele fez? Ele pegou esse general dele e colocou na frente de batalha, na primeira linha. Adivinha o que aconteceu? Desencarnou. E quando ele desencarnou, era um tempinho, ele casou com a mulher dele. Aí, o tempo passou, Salomão nasceu. Davi estava tranquilo e não tinha associado ainda que tinha feito nada muito errado, que ele havia se tornado egoísta. Teve momentos de espiritualidade profunda, mas a convivência com o poder, vamos imaginar isso, com as coisas materiais, havia afastado Davi da sensibilidade dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. A mensagem espiritual. Então o profeta é chamado. Então ele conta para ele uma parábola jurídica. Ele diz para ele assim: havia um senhor que tinha 1000 ovelhas. E ao lado dele havia um outro proprietário de terras que tinha uma ovelha, que era tudo que ele tinha para sobreviver. Então esse senhor, que tinha as 1000 ovelhas, foi lá e tomou essa única ovelha que o outro tinha. O que deveria ser feito com ele? Eu estava dizendo, esse cara é terrível. Imagina um cara egoísta, né? A única ovelha que o outro tinha, ele deveria morrer. Pois é, rei Davi seria o senhor. Esse é o senhor. Né? A parábola jurídica ela te chama. Né? Essa forma é presente também no Novo Testamento. Nós temos Jesus entrando na casa do fariseu
Simão resolve provocar Jesus, que havia entrado uma mulher, que Humberto de Campos conta que era Maria de Magdala. Ela entrou e quebrou um vaso de alabastro e tirou o unguento mais puro que ela tinha e começou a chorar de arrependimento, chorando o falso eu, os erros que ela tinha cometido dentro da prisão, ajoelhada diante de Jesus. Então Simão, ao invés de ver essa situação, sob o ponto de vista de empatia com a mulher, ela se emocionar, ele pensou: eu sabia, isso ele não é Messias, coisa nenhuma. Ainda bem que eu não fui educado com ele. Porque ele pensava que só tinha que ser educado com judeus, só com os da raça dele, né? E como ele considerava Jesus um Galileu, ele pensava: Messias não veio de lá. Então o que ele fez? Ele disse: olha, se você fosse Messias mesmo, você sabia que essa mulher, ela era meretriz, prostituta. Por quê? Até então, na cabeça farisaica de Simão, ele entendia que você não poderia se misturar com quem é impuro. Vocês sabem que tem gente no espiritismo assim? Infelizmente. Não é só no espiritismo não, tem no protestantismo, nossos irmãos evangélicos, os católicos também. As pessoas que falam: fulano é garota de programa, fulano é drogado, fulano é obsidiado, fulano é obsidiado, fulano é esquizofrênico. Antigamente chegava a falar assim: fulano a mãe é separada, fulano é bastardo, né? As convenções sociais entrando para dentro do templo, criando facciosismo, separação, preconceito, né? E o que acontece? Jesus nos ensinou que é o contrário. Quem é bom de verdade purifica o impuro. São os doentes que precisam de remédio, se aproxima de quem necessita para ajudar. Se tem bondade no coração, se alguém caiu, ele estende a mão para levantar. Ele não separa. Qual o problema de um humano? Dos essênios, que eles se achavam tão puros que eles se isolavam. Isso, quem vai para a montanha desenvolve faculdades mediúnicas talvez, mas desenvolvimento espiritual, o grande santo está no meio do povo. Está no meio do povo, né? Então são realidades, e Jesus conta uma parábola para ele. Ele vai dizer assim: tinha um homem que devia muito, o outro devia pouco. Os dois foram perdoados. Qual será mais grato? Aquele que devia mais. Essa é essa mulher. E essa mulher, Simão, quando entrou aqui, você não me deu beijo no rosto, você não recebeu com educação. Essa mulher deu tudo que ela tinha de mais valoroso. Ela abriu o seu coração para mim. Então Jesus responde também com a parábola jurídica, né? Nos mostrando o essencial dessa relação que nos une, que é a relação de solidariedade, de unidade que nós devemos desenvolver. Como nós nem sempre conseguimos vivenciar essa unidade, passamos por períodos de separação. Dentro dessas separações, nós temos espíritos muito queridos entre si, que às vezes recorrem como marido e mulher ao longo das encarnações e se traem mutuamente. Ou então um espírito traz sucessivamente um outro que vem em tarefa de auxílio, né? Nós temos isso durante algum tempo, porque tudo chega ao fim. Como metáfora, nós poderíamos nos lembrar da parábola do joio e do trigo, para pensarmos um pouco nesse ciclo, nesse tempo necessário, a experimentação e ao otimismo do Senhor em relação às oportunidades que recebemos aqui na terra. Jesus conta uma parábola. Havia um senhor de terras que plantava trigo. Ele plantou a melhor semente que tinha, a mais pura, a mais separada, a mais sacudida. Ele foi lá e plantou. E aí veio um homem inimigo e plantou o joio no meio. Então os servos desse senhor perceberam que o trigo estava crescendo e o joio também. Então chegaram para o senhor e perguntaram: o que eu vou fazer? O que a gente faz? O senhor quer, já estou indo lá, o senhor quer que eu vá lá e corte o joio? Ele disse: não. Esse ponto aqui é essencial. Não. Deixai que o joio cresça junto com o trigo. Ou seja, deixai que o mal cresça junto com o bem, para que o bem sirva de exemplo. É o otimismo do governador espiritual do planeta. Assim também, por vezes, assim como ocorreu com Alcione, assim como ocorreu com Nívia há 2000 anos, e com Alcione lá no livro de nome significativo, Renúncia, nós, ao longo de encarnações sucessivas, somos acompanhados daqueles seres mais queridos que procuram nos transformar para o bem. Mas chega um dia
Então, nesse dia da colheita, o que o Senhor disse? Olha, eu já deixei os dois crescerem porque eu era otimista. Agora vá lá e corte o joio. E jogue esse aqui na fogueira. E esses outros coloque no meu celeiro. Então, quando nós acompanhamos o relato de há 2000 anos, nós vemos Lívia reencarnando ao lado de Emmanuel, no romance há 2000 anos, mas uns 50 anos depois ela já não vem com ele. E esse período de separação de Lívia, que passa pelas encarnações sucessivas posteriores, que acompanham os romances históricos de Emmanuel, nessa ausência de Lívia, é um período de maturação espiritual da alma do Emmanuel. Se nós quase sempre, quando abordamos o tema da desencarnação de pessoas mais jovens, ninguém espera, por exemplo, que um filho desencarne antes dos pais. A gente sempre aborda sob o ponto de vista da empatia. Eu não tenho o que te dizer, porque eu não passei por essa experiência, né? Então eu não tenho o que te dizer e tudo mais, mas nós temos sim algo a dizer. A gente tem a dizer o seguinte: tenha paciência e confie. Porque é exatamente o que todo mundo que tem paz, nessas circunstâncias, faz. Tenha fé no amor de Deus. Me lembro quando meu filho desencarnou, meu sogro me disse uma coisa de uma sabedoria extraordinária. E ele é católico, não entende os processos de reencarnação, mas me disse o seguinte: olha, tudo sob o céu tem uma razão. Se Nosso Senhor afastou o Guilherme da gente nesse momento, é porque era da vontade dele. E como ele só faz o que é bom para nós, eu não me desespero. Ou seja, eu me entristeço. Mas a minha tristeza não é como as águas que destroem e causam enchentes. É como aquelas águas que vêm suaves e fertilizam com umidade as plantas para que o processo da fotossíntese aconteça. É assim como a planta que cresce vencendo a força da gravidade, busquemos a luz da unidade. Porque por trás dos processos de fragmentação, nós vamos enxergar com a fé a unidade. É como se nós estivéssemos aqui numa tempestade grande, subíssemos em um avião e acima das nuvens tudo estivesse tranquilo. Assim esse processo. Por outras vezes, há outras formas de separação. Exemplo, numa encarnação, alguém tem acesso a uma profissão mal barata, é corrupto, né, se aproveita dos lugares de poder que aquela profissão permite, se utiliza da inteligência para explorar os mais simples, abusa da ignorância. Numa outra encarnação, ele virá com limitações financeiras ou intelectuais que não lhe permitirão o acesso àquela profissão. Todas as duas profissões são maravilhosas, tanto a do enfermeiro quanto a do médico. Hoje em dia são profissões absolutamente, a gente procura valorizá-las de forma igual, porque elas merecem igual valorização. Mas em períodos passados, nós tínhamos assim, o enfermeiro ainda não tinha curso superior e tudo mais, ganhava muito menos do que o médico, vamos considerar que isso hoje não ocorra, né? E muita gente era frustrado por ser enfermeiro. Olhava para o médico, meu Deus, a vida inteira eu quis ser médico, não consegui. Na hora que eu fui fazer o vestibular, a mãe desencarnou. Queria ser um tostão. E não pude. São inibições temporárias, usa aqui um exemplo, né? Para campos onde no passado nós erramos. Assim também o acesso aos valores financeiros, o acesso à beleza física, o acesso à capacidade de argumento, né? Há espíritos muito argumentativos, setores do cérebro que permitem a manifestação argumentativa daquele espírito muito experimentado nisso no passado. Jesuítas, né? Homens da retórica no mundo grego antigo, mas usaram isso para convencer as pessoas do mal, para mascarar o mal de bem. Então, nessa encarnação, elas vêm gagas, com dificuldade de concatenar raciocínio, porque é um período de maturação, de acrisolamento do espírito para o crescimento espiritual. A pior atitude que um espírito nessas condições pode ter é a revolta. A melhor atitude é a fé e a confiança em Deus, na certeza de que nada nesse mundo é eterno. Se você hoje atravessa uma circunstância em que você é cercado de uma família afetiva, que te enche de carinhos, que se lembra de você, né, você está recebendo talentos. Dependendo da forma como você administre isso, no futuro você terá mais ou você será privado disso. Se você tem hoje um relacionamento afetivo, né, com uma moça ou um rapaz do seu lado, uma esposa, um marido dedicados, sinceros, né,
você engana, você faz pouco, você despreza, no futuro você reencarnará em condições diversas que te colocarão na situação da traição, da solidão, de ser enganado, embora sendo sincero, de ser surpreendido pelo ser amado, no qual você concentrava todas as suas esperanças, mas isso vai nos ajudando a irmos aos poucos dissipando também as relações de posse que nós temos com os outros seres. A reencarnação e a morte do corpo físico, a troca desses papéis, quebra em nós, por exemplo, gradativamente as noções do ciúme. Nós vamos aos poucos entendendo que os seres estão próximos uns dos outros porque se atraem pela afetividade sincera, mas que nós não somos proprietários de ninguém. Em quantas outras encarnações, nós por vezes teremos a esposa do passado como filha, hoje nossa mãe foi esposa do passado, e às vezes a esposa do melhor amigo, como ocorreu com Davi, era a esposa do passado, eu imagino, né? Estou aqui só imaginando. Então, essas reconfigurações, elas vão relativizando em nós os lugares sociais temporários que nós eternizamos na nossa consciência iludida, mas sempre a realidade nos alcança, cortando as possibilidades de tornarmos perene e permanente aquilo que era transitório. Né? Então nós vamos conseguindo fazer o que André Luiz fez. André Luiz retornou à Terra para visitar o lar, orando pelo novo marido da sua esposa, para que ele se curasse. E aquela oração representou o crescimento espiritual dele. Porque na hora que ele sentiu ciúme, né? Porque ele guardava ao longo daquele tempo todo que ele esperava, ninguém informava ele o que tinha ocorrido com a esposa. Ninguém dava muita notícia, mas imagine a situação dele. As duas irmãs no umbral, o pai no umbral. A mãe no espírito, a mãe porque renunciou, com um pai que tinha duas amantes, que causava problema, subiu espiritualmente. Aí chega André Luiz, passa o tempinho dele no umbral, é resgatado pela mãe. E a mãe não diz nada. Como é que está a minha esposa? Eu tenho tanta saudade dela. Amo tanto minha esposa. Como é que ela está? Ele não conta. Ela havia se casado de novo. Né? E ele vai fazendo, a ficha vai caindo, ele vai fazendo um download. Vamos falar uma coisa mais moderna. A ficha tem um tempão que ninguém usa, né? Aos pouquinhos ele vai se atualizando e entendendo, né? Olha, se eu amo, eu fico feliz com a felicidade do outro. Quando eles desencarnarem, o que ocorre? Aquela situação que for efetiva terá lugar. Vamos imaginar o caso da Luciana lá em nosso lar. André Luiz visita um lar, você tem esposo, marido e tem Luciana. É a segunda esposa. Foi uma esposa boa, né? Ela cumpriu funções fraternas com o marido, mas não era para ela aquele espírito, aquela afetividade de longo prazo. Então ela cumpre, os três vivem no mesmo lar, preparando o momento em que Luciana se emancipará. Ela está preparando-se para prometer uma reencarnação e que irá se casar com outro homem, né? Cumprindo temporariamente aquele papel. Os papéis mudam. E é bem legal a gente pensar isso, que tudo na Terra é transitório. Perispírito é transitório também, vocês sabem, né? O meu corpo físico um dia vai mudar. Perispírito também muda. O espírito é eterno, né? Por exemplo, o espírito ele não retrograda, agora o perispírito pode se degradar. Pode ocorrer. Ou ele pode se iluminar. Lá no livro Voltei, irmão Jacó, que é o Frederico Figner, foi responsável pela doação do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, desencarna, olha para os seus outros companheiros de movimento espírita, todo mundo luminoso e ele opaco, né? E aí os obsessores que dialogavam com ele lá na reunião mediúnica, resolvem ir no velório dele e começam a rir dele. Olha lá, o Frederico, como é que tá opaco? Né? Falava tanta coisa pra gente na reunião e era da boca para fora. Ele não tinha carga de sentimento, ele falava, ele tinha iluminado o intelecto dele, mas faltava sentir. Que as coisas em nós não valem pela quantidade, elas valem pela intensidade. Eu fico olhando minha filhinha Valentina, e eu me lembro dela na encarnação passada. E eu soube notícias dela antes dela encarnar. Uma vez se comunicou, né? Eu fico pensando que aquele espírito tão, assim, desenvolto, né? E tem que passar um tempinho, tem que andar, demora mais de um ano, né? 9 meses agora que eu estou falando, papai, né? Mamãe, para andar vai demorar, tá engatinhando, né? É assim quando a gente encarna. Já pensou nisso, a dificuldade? O tempo, né? Estudar de novo. Tem espíritos geniais que nascem
Tem que estudar, tem que fazer tudo de novo. Vai adquirir novas experiências, que o conhecimento se atualiza, claro, né? Mas vamos fazer uma outra metáfora para isso aqui. Quando a gente desencarna, é diferente? Adaptação. André Luiz confessa uma coisa para a gente, lá em nosso lar, que ele não havia se preparado para a desencarnação. Demora um tempão para conseguir caminhar, para preparar os seus órgãos para a espiritualização, para a transformação, né? Ele vai ter órgãos agora perispirituais. Você não tem mais o sexo como nós o entendemos aqui. Você tem que sublimar a vida, é um convite a isso. Tem gente que no começo do casamento tem aquele fogo sexual, né? Aí vai chegando os 40, 50, 60, 70, 80. E aí é natural, porque todas as relações elas vão aos poucos. Você vai fazendo a caminhada para a desencarnação. Você vai se preparando para a realidade eterna. Então você vai sublimando aqueles sentimentos, vão se tornando sentimentos mais fraternos, gradativamente, né? Suas energias genéticas elas vão se equilibrando, você consegue fazer voos espirituais maiores. Quando o casal está em sintonia naquele momento, é a espiritualização dos dois, mas tem gente que fica pensando, eu tenho que arrumar outro casamento. Esse aqui está esfriando. Porque quer eternas emoções, como na juventude. Nós vivemos o mito da eterna juventude, né? E o que acontece? Quando o casal não está em harmonia, os filhos adoecem. Tem que estar os dois gravitando na mesma direção, né? Uma coisa que é muito importante para a ideia de família é, não obstante as diferenças, respeitadas, profundamente respeitadas, que as pessoas olhem numa direção comum. Que elas gravitem numa direção comum. Isso significa um projeto educacional para os filhos. Isso significa um projeto de continuidade do casamento, não obstante as dificuldades ao longo da vida. No Espiritismo nós não gostamos de criar facilidades ao divórcio. Mas uma vez que o divórcio tenha ocorrido, para o bem daqueles envolvidos, porque as relações chegariam em níveis de conflito muito grandes, nós devemos respeitar esses irmãos em profundidade. E nesse momento, se você está em um novo relacionamento, é muito importante que você se liberte dos liames de mágoa que te prendiam ao relacionamento anterior. Sempre que eu dialogo no atendimento fraterno com as pessoas que passaram por traição no casamento ou em relacionamentos afetivos, eu pergunto a essas pessoas, fulano está com Beltrana, fulana está com Beltrano, né? E passa na minha frente, eu fico com raiva de ver os dois. Eu digo, por quê? Você não ama? Aí a gente vai dizer, é muito humano sentir ciúme de alguém que estava conosco quando está com outra pessoa, mas assim, os sentimentos mais puros que nos permitem a libertação daquilo que nos leva à lama, eles também são humanos. Mas são outras possibilidades humanas, nós devemos escolher as melhores. Tanto Guimarães Rosa falava que viver é um exercício de separar, né? Porque você vai separando aquilo que você quer daquilo que você não quer. Eu não quero esse meu eu. Esse meu ego eu não quero. Ele não me trouxe nada de bom, né? Sentir mágoa de fulano, de Beltrano, vai me adoecer. Se eu ficar com ódio, eu vou ter câncer no útero, no seio, câncer de próstata. Eu não quero isso para mim, né? Eu vou bloquear novos relacionamentos que poderiam ser manifestações das minhas novas possibilidades da encarnação para o meu crescimento espiritual. Se eu fiquei cristalizado no momento, as pessoas fazem isso na encarnação passada. O outro está vivendo uma situação completamente diferente, né? Ele cristalizou. Por isso nem todo mundo pode saber a informação de encarnação passada. Tem pessoas que buscam fugas para o passado. Nessas fugas afetivas, a gente sempre as percebe quando a gente está fugindo do nosso presente, daquilo que é para nós essencial. Até na doutrina espírita isso ocorre. A pessoa começa a estudar as reencarnações do Chico Xavier, né? Quero saber como é o perispírito em outros planetas. Quando o essencial, não obstante o valor dos estudos científicos, mas o essencial é a minha transformação moral. Essencial que meu coração, os meus sentimentos estejam transformados, para que eu consiga traduzir esse amor de Jesus, essa esperança da parábola do joio e do trigo, eu consiga transferir para as minhas relações na casa espírita, né? Quando alguém é traído na casa espírita ou trai, quando alguém erra, como é que a gente responde aos nossos irmãos, de forma cristã? Aos outros trabalhadores espíritas, quando um trabalhador espírita escorrega em qualquer nível, como nós respondemos a isso? De forma a acolhê-lo, a destacar nele as melhores qualidades? Porque é isso que Jesus fez com Paulo.
Enxergou em Paulo as possibilidades. O bom educador não é aquele que diz, esse aqui eu não ensino, não. É aquele que desce ao nível daquele que não compreendeu e busca o melhor método didático. Se não funcionou um, ele transforma e busca um outro. Né? Por que ele faz isso? Por amor. Emmanuel tem uma mensagem chamada Filhos, em que ele fala disso. Que nós encontramos as maiores desculpas para compreendermos os nossos filhos. Porque minimamente nós conseguimos amá-los com todo o egoísmo que ainda nos caracteriza. Mas raramente nós encontramos as melhores razões nas ações dos nossos irmãos. Então eu digo assim, você está sentindo isso ruim porque você foi traído, porque você é orgulhoso. Porque é uma coisa muito fácil de constatar. A pessoa vai para, o que os outros irão pensar? Eu quero que ele seja traído também para sentir o que ele me fez sentir. Né? Eu estou doido para esperar ele cair. Justiça de Deus não falha. Né? É por isso que Jesus nos convida à misericórdia. Porque essa tendência, né? Haroldo brinca com a gente, que a gente é como se fosse assim. A gente chega para Jesus e diz assim, eu sou o Capitão Nascimento aqui. Deixa que eu vou resolver para o senhor, eu vou cortar o joio. Acontece que no final desse processo, não sobra nem joio nem trigo. É por isso que Jesus tem paciência. Sabe a razão exata de cada coisa. Se você está colhendo, tenha paciência. Você plantou. Né? Só não seja razão de mal. Não seja razão de mal. E não se vitimize quando colher, porque você não é vítima. Nós não somos vítimas em circunstância alguma. Nós colhemos aquilo que um dia nós plantamos. Né? E se é assim, é melhor colher sem revolta, porque a gente se desobriga. É melhor se acariciar internamente do que se destruir com ódio. Quer voltar com o outro inúmeras vezes, o odeie. Quer se prender ao outro, cultive ódio dentro de você. Uma forma boa de fazer isso. Se você tem uma recordação muito ruim de processos de humilhação, né? Tem pessoas que é o seguinte, as pessoas se casam em processos muito tensos, em que um procura ter uma relação de superioridade em relação ao outro. Há irmãos e irmãs assim também. Um irmão estudou, o outro não. Um passa em todos os concursos, o outro não. Aí o que passou fica jogando, incompetente. Você não é igual a mim, só dá trabalho para os pais, né? Ou então o marido fica, eu estudei e você não. Isso você depende de mim financeiramente. Graças a Deus, isso tem acabado cada vez mais. As mulheres têm se emancipado, né? E isso tem se transformado. Mas durante muito tempo, a gente vê esse tipo de situação. Isso cria ódio, né? Um espírito nessas condições, que não tem muita escolha, né? Hoje em dia já há escolha, mas no passado vivia essas condições, enfrentando essas situações com resignação, ele conseguia ascender espiritualmente, o outro ficava lá atrás. Felizmente, modernamente, nós tivemos a instituição do divórcio. Porque com ela, nós conseguimos tornar efetivas e sinceras algumas relações que eram marcadas pela hipocrisia. E mais do que isso, como nos lembra Chico Xavier, na época mesmo da discussão da lei do divórcio, lá no Pinga Fogo, ele nos lembra das segundas e terceiras esposas, que ainda naquela época eram desprezadas, porque a religião católica não reconhecia essas mulheres, dentro do esquema de preconceito que marcava as relações sociais naqueles anos de 1950, 1960 no Brasil. E se nós pensarmos que os bancos da terra têm as suas moratórias, que mesmo aquilo que nós prometemos, se nós não cumprirmos, que não temos condição, os bancos da terra nos oferecem prestações variadas e momentos diferentes de pagamento, devemos imaginar também que no nosso fracasso, nas relações que eram planejadas num primeiro casamento, nós poderemos adiar aquela reconciliação para o futuro, já que não foi possível. E assim, nós iremos então contrair novo matrimônio. E a partir dessa nova relação, novas concatenações de destino se formarão. Por vezes no passado, nós desprezamos oportunidades muito grandes e reconhecemos. Há aquelas pessoas que quando destroem deliberadamente seus casamentos, suas relações de pais e filhos, né? Quando não reconhecem os filhos, ainda se arrependem em tempo de reformar aquilo. E há aquelas pessoas que quando se arrependem já é temporariamente tarde. São convidadas então, como nos dizia André Luiz, a esperar o dia que passa após o dia, a noite após a noite, para esperar um momento propício. Jesus, lá nas bodas de Caná, Maria pede a ele diz, mãe, ainda não está na minha hora. O que é essa hora, né? Significa que há um momento propício para as coisas.
E quando não é, a gente deve esperar, a gente deve orar, a gente deve cuidar das outras coisas, já que nós não podemos resolver aquilo. Entregar aquela questão, a solução daquela questão, nas mãos da divindade, que tudo sabe, que tudo vê, que nos ama, que nos respeita profundamente, né? Jesus, ao se encontrar com a mulher no poço, tem uma imagem bem interessante lá, porque é o seguinte: onde é que as pessoas se encontravam para namorar na Torá? Já prestaram atenção nisso? Aqui em Campinas tinha um lugar de encontrar para namorar, né? Lá em Belo Horizonte tem tanto lugar agora que não dá mais para falar um lugar assim. Mas antigamente era na missa, né? O interior de Minas também era assim. Porque a pessoa não podia conversar muito, rapaz e moça, bater papo. Era na missa. E lá no mundo hebraico, menos ainda. O que acontecia? Você tinha que esperar o momento em que a mulher ia pegar água no poço, que era a função que ela fazia. Para os afazeres domésticos, como Maria e Marta lá na imagem, né? E aí quando ela ia no poço, ela ia com um balde muito grande, se ela já tivesse com essa intenção, já combinava mais ou menos com os olhos com o rapaz. E aí ela jogava o balde dentro do poço, girava, né? A manivela, tirava o poço, sempre um balde muito grande, ela não aguentava sustentar o balde. Chegava o rapaz forte, eu te ajudo, né? E oferecia, gentil, né? E esse era o momento da aproximação. E sempre lá, ó, vamos lá conversar com meu pai, você come com ele, né? Lá a gente come um pãozinho, né? Aquele pãozinho lá do mundo judaico, do mundo semítico. E a partir desse encontro com as tâmaras lá, com tudo daquele mundo, fornecia-se as condições para o ajuste do casamento, né? E isso é assim com Isaac, é assim com Jacó, né? No caso do Jacó é bem interessante porque a Raquel atrasa. Já é um artifício literário, né? Que o autor utiliza para mostrar que vai haver problema naquele casamento. Mas aí Jesus vai aonde se encontrar com essa mulher? Vai no poço. E é ele que pede a água à mulher. Já notaram isso? Ele pede a água à mulher e a mulher vai perguntar, vai estranhar, como é que você, sendo judeu, está conversando com a samaritana? Por que Jesus está naquela circunstância? Por que ele preferiu passar pela Samaria? Porque dentre os povos que estavam apartados, desde a época do rei Davi, nós temos, né, as duas tribos que formaram Judá, daí mudou o nome de hebreus para judeus, e nós temos as outras 10 tribos, dentre elas as dos samaritanos. Na época em que Nabucodonosor ocupou a Samaria, ele colocou lá 5 povos. Cada um deles um povo idólatra completamente diferente do outro, né? E os samaritanos passaram a fazer uma sexta forma de culto, lá no Monte Gerazim, enquanto os judeus oravam no templo em Jerusalém. Então ele vai dizer para ela, olha, você teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é o seu marido. Ele está dizendo assim, ó, 5 povos diferentes estiveram aqui na Samaria. Eu estou te chamando de volta, Samaria. Estou te chamando de volta ao meu coração. O culto que você faz agora não é o culto verdadeiro, que é um culto exterior. E importa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não em matéria, não em exterioridade, como fazem os fariseus e como fazem vocês aqui no monte também. E agora inaugura-se a época dos verdadeiros adoradores. Os adoradores não hipócritas, da sinceridade do coração, né? E a gente entende isso lendo o profeta Oséias, no capítulo 2. E Yahvé, por meio dele, vai dizer, vai falar das suas mulheres. E o mensageiro, o médium de Deus era Jesus, falando por meio dos profetas, né? E a gente tem ele dizendo, ó minhas esposas, vocês se prostituíram. Porque na linguagem simbólica da Torá, veja como a Torá não pode ser lida ao pé da letra. Prostituição significa falta de sinceridade. Virgindade não tem nada a ver com sexualidade. Virgindade, como na parábola das virgens, representa sinceridade, verdade, coração puro na oração para com Deus. Como na metáfora da oferenda agradável a Deus, o coração puro e livre de mágoa. E consegue então receber a visita da divindade. Consegue baixar o anjo no altar judaico, porque não há mágoa no coração, não há julgamento. Porque a compreensão que havia no judaísmo, do olho por olho, dente por dente, poluía as possibilidades do perdão. E Jesus vem mostrar outro aspecto. Não é uma outra lei, né? Vem mostrar uma lei só. Porque é a lei, há um Deus, há uma lei. E quando nós compreendemos, nós vamos nos aproximando da unidade. Jesus vem chamar a Samaria a unidade. Como se Jesus viesse, nós fôssemos aqui a mulher samaritana também. Representássemos a Samaria
Então ele chama a unidade de todos os povos da terra, ele chama a unidade de todas as pessoas que estão em dissensão, ele chama a reconciliação, né? E nós entendemos então o valor da separação. Toda separação prenuncia um dia união. A tristeza da separação é excedida pela alegria do reencontro. Que Deus nos abençoe.